Dando continuidade. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, professor, só que eu esqueci. Ah, tá. Eu só pensando na resposta. Tudo bem. Olhando, eu tô... Porque nós conversamos na aula passada, né, um assunto. E hoje eu não coloquei a página do blog para vocês. Então, para ver mais ou menos se nós estamos antenados ou se a gente está distraído. Professor, né? eu lembro. Lembrou? Revolução Industrial. Justamente, muito bem. Então, nós estamos naquele contexto de desdobramentos das ideias iluministas que fizeram sérias alterações na ciência, sérias alterações de Professor, como se trata o ser humano. Não, você é o primeiro. Você já tá inscrito desde a aula passada. Acho que na aula passada eu já tinha levantado, né? Você já tá combinado já. Então, ou seja, foram várias alterações na forma de se pensar o ser humano, de se pensar a pessoa, e alterações nos governos, né? Então, ou seja, ideias de participação do povo nos governos, e a própria monarquia, ela tomou uma nova configuração, e agora tem a ver com a questão estritamente da economia, né? A forma de se produzir e a forma de se comercializar. Uma palavra-chave que essa aula aqui nossa vai dar hoje, que é prosseguimento, que a sequência do conteúdo que se faz, é a palavra capitalismo, certo? Então você já sabe muito bem o que é o capitalismo, você vive o capitalismo, você já nasceu, o mundo já era capitalista e continua Papai sendo, Noel, Coelhinho da Páscoa, para quem não sabe. Tudo isso aí. Quando se liga em presente em Natal, quando se liga em ovo de Páscoa em Páscoa, né? É tudo consequência, né, dessa visão capitalista de fazer das celebrações fazer um ato de comércio. Aí chega o Dia das Mães daqui a um mês, aí tem que ter um presente para a mamãe. Chega o Dia dos Pais em agosto, tem que ter o presente. Chega o Dia das Crianças em outubro, tem que ter presente. E vai criando uma série de coisas na vida. Professor, né? Sim. Ceia de Natal. Então, né, às vezes essa que teria uma janta normalmente, né? Aí se reúne o povo. Talvez nesse sentido nem tanto, né, Luiz Paulo? Mas quando você tem que ter o presente mas tem um peru de Natal. Né? Aí quando determina que tem que ser o peru, quando determina que na Páscoa tem que ser o cordeiro, né? Quando determina o item a ser comprado e não simplesmente a celebração a ser celebrada, entendeu? Quando a gente coloca o item para ser comprado e não simplesmente a reunião, o amor da família, a questão da solidariedade e outras coisas, aí você tem as influências capitalistas. Mas o nosso tema não é bem esse principalmente, né? Mas é muito mais a questão da Revolução Industrial, em que se estabelece uma nova forma de se produzir. A comparação que a gente faz aqui, gente, é aquela comparação com o sistema anterior ao capitalismo, que seria o sistema feudal. Pois comércio sempre existiu, gente. Na antiguidade, ontem eu estava dando aula de economia lá na faculdade e a gente estava discutindo esse ponto. Existia moeda, existe a moeda. Tem registros de 4 mil anos atrás. Ou seja, lá para os anos 2500 a.C. já tem alguns registros, alguns instrumentos que eram utilizados como moeda, seja de barro, seja de metal, né? Aí, durante a Idade Média, isso assim, uma coisa bem antigona, sempre teve, né? Inclusive na Grécia, ou não, em Roma, temos uma deusa, sabe, a deusa Juno Moneta. Juno Moneta. E aí, do nome dela, moneta, saiu a palavra moeda, saiu a palavra monetário, saiu a palavra money, do inglês, né? Tudo tem a ver com dinheiro. E aí, durante a Idade Média, no sistema feudal, não tinha dinheiro, tinha comércio, mas não precisava tanto. Por que não precisava tanto? Porque no feudo, que era uma big fazenda, ali eles tinham tudo que eles precisavam. Se queria carne, tinha o animal. Se queria construir uma casa, ia lá na pedreira, tirava pedra, ia lá, cortava umas árvores e fazia o que tinha que fazer. Então, ou seja, era uma unidade autossustentável, era o feudo. Tinha comércio, repito, mas não era tanto. E quando precisava comercializar, era simples. Eu tenho muita galinha aqui, estou precisando de madeira.
a Maria Tereza tem madeira lá e ela não tem galinha. Eu vou levar um pouco de galinha minha e a Maria Tereza me dá um pouco de madeira. E assim vamos fazendo essas trocas e resolve o nosso problema, né? Não precisa de eu levar dinheiro para comprar a madeira da Maria Tereza, porque ela está precisando de galinha. Então eu vou levar galinha para ela, e aí fica tudo certo. Não é e se eu contar para o senhor, tem muitas pessoas, inclusive na minha família, que apoiavam esse tipo de comércio, que eles falavam que se existisse hoje em dia seria bem melhor. Eles apoiam a troca de recursos. A minha família tem algumas pessoas, não vou citar nomes, mas tem algumas pessoas que falam que seria melhor. Eu, particularmente, não sei. Não vamos... Ô, Luiz Paulo, eu queria assim, só que vocês entendessem, porque se a gente for fazer o juízo de valor, a gente vai longe aqui e não coloca os pontos, né? Eu só queria que ficasse claro para vocês que moeda... Sim, Heloísa. Depois que o senhor explicar para o Gustavo ou para o Luiz Paulo, eu posso fazer uma pergunta? Pode fazer logo, que aí a gente já dialoga junto. Pode falar. Dificultando um pouquinho. Mas e se, só um exemplo, e se a Maria Tereza for dos contra e não der e fizer dinheiro, e você não tiver? Aí você vai para outra pessoa e a pessoa também não quer. Não, tudo bem. Eu entendi a sua pergunta, né? Então, a questão aí é posta pelo Luiz Paulo e a da Heloísa Paixão. O que acontece? A gente só precisa aqui entender que existiu essas formas de relacionamento na sociedade, entendeu? Então, durante a Idade Média, no sistema feudal, era muito mais valorizado o escambo, que significa troca. E isso era comum. Aí, nesse sentido, viu, Heloísa? A questão que era comum, era normal. Era mais fazer trocas do que pegar em dinheiro propriamente dito, entendeu? Até na hora de ir lá na igreja fazer as doações, pagamento de impostos, que tinha pagamento de impostos até para a igreja, eles iam levar os objetos, levava lá. Quem era mais pobrezinho levava uma galinha, quem era um pouquinho mais rico levava um carneiro, quem era mais ricão levava uma vaca, né? E assim fazia todo esse processo aí, certo? Então, era comum essa questão, viu, o Heloísa Paixão? Mas teve alteração nessas formas de se tratar as coisas. E essa alteração se deu principalmente no momento que nós estamos usando agora, que é no período da modernidade, né? Na qual nasce aí a Revolução Industrial, em que se estabelece a questão do mercado, e no mercado eu preciso da mercadoria, então eu não penso tanto no produto, porque quando eu falei, dar o exemplo com a Maria Tereza aí, eu só pensei no produto. Ela quer comprar minhas galinhas e eu quero comprar madeira que ela tem. Então, nós não estamos preocupados com dinheiro. Nós estamos preocupados com ter galinha e com ter madeira, mais nada. Agora, no comércio da Revolução Industrial que nasceu, aí eles não querem tanto o produto. Na verdade, eles nem querem o produto, eles querem produzir e quer que esse produto saia da fábrica logo e vai ser vendido. Entendeu? Porque eles querem, na verdade, o quê? Capital. Por isso o capitalismo. Eles querem o dinheiro. Por quê? O dinheiro, aí já nessa mudança de contexto, tá? O povo não está muito preocupado com o produto, o povo quer dinheiro. Aí eu vou lá e compro um produto, eu vou comprar vaca. Mas por que você está comprando vaca? Porque eu sei que tendo vaca, eu posso vender essa vaca a qualquer hora. E aí eu vou ter mais dinheiro, né? Eu estou vendo aí que o preço da carne está aumentando cada dia mais. Então eu vou comprar vaca, porque aí eu sei que vai render. As minhas vacas eu compro hoje, amanhã eu vou vender mais caro, porque o preço da carne está ficando mais caro. Entendeu? Então essa é a ideia capitalista da coisa, na qual, então, a gente está preocupado mais com o dinheiro do que com o produto. E lá na Idade Média, a gente preocupava muito mais com o produto do que com o dinheiro, entendeu? Aí essa aqui é uma alteração aí nesse processo. E aí, nesse ponto, viu, Luiz Paulo, a questão de se falar qual dos dois é melhor, a gente não sabe responder e nem pode ficar tratando muito isso numa aula dessas, porque, o sistema já é capitalista mesmo, igual a Heloísa Paixão falou, o pessoal quer dinheiro mesmo, não quer produto, né? Então, e outra porque, sei lá, a gente vai ficar falando e não vai chegar a ponto aí que de fato vai ser um debate infinito, né, professor?
Porque na verdade não para. Enquanto a gente é inteligente, né, a gente tem o que falar, né? É claro que, igual você falou mesmo, não tem fim. Mas pro momento agora, é que tem que ficar claro para vocês essa mudança da forma da sociedade pensar, entendeu? Essa alteração que a sociedade fez e que mudou as estruturas da sociedade. Na forma de se produzir, na forma das relações de trabalho, inclusive, né? Então, quem está pedindo a palavra? Eu penso assim, às vezes a pessoa quer trocar um produto e às vezes ela só troca um produto, por exemplo, só para uma vaca. Às vezes a pessoa não tem uma vaca e não vai conseguir trocar o produto. Uhum. Mas aí... Sim. Professor Caio, um exemplo, esse trem de troca aí em igrejas, existe até hoje, agora o nome está sendo dízimo, mas agora está sendo mais por dinheiro, não por comida. Sim. Professor, mas isso E não é mais obrigatório, né? É preferencial. Sim, o que a igreja tá troca? sendo obrigatório. Eu não entendi, Maria Eduarda. Se por acaso só falou que eles levavam antes, eles levariam, por exemplo, galinhas, cordeiros. O que a igreja daria em troca? Uai, não, isso é uma discussão lá da Idade Média, da aula do ano passado, tá, Maria Eduarda? Mas a igreja faz um serviço para todo mundo. Isso é questão de fé. Questão de fé. A igreja faz um serviço para todo mundo de trazer as bênçãos, trazer a palavra de Deus, trazer o conforto e tudo mais. E você é obrigado a quê? A sustentar a instituição. Mas aí é uma questão de fé, né? Cada um vive a sua religião da forma que acha que é importante. Assim como na era lá do Lutero, né, professor? Que eles compravam aqueles, vamos dizer assim, tickets para construir a abadia. Indulgências, Isso, né? indulgências. As indulgências. E eles garantiam que se você comprasse aquilo e ajudasse lá para a construção da igreja. Da igreja, um tipo de igreja, do Vaticano. Se você ajudasse, você ia para o céu, por causa que comprasse a indulgência. Justamente. Mas é uma questão do campo da fé e cada um, né, vive e aceita tal do jeito que eu mais acho interessante. O fato é que é mais uma estrutura de sociedade, né? E essa, que você acabou de dar esse exemplo, Gustavo, já é uma situação que já caiu, né? Já caiu no tempo que nós estamos vivendo agora. Esse contexto aí é o contexto lá dos anos 1500, quando o Lutero viveu. Nós aqui estamos estudando por volta do ano 1700, né? Final de 1700, início dos anos 1800. Então, é um momento que está mudando o pensamento das pessoas. Mas vamos no texto, e aí, com base no texto, eu queria que vocês fossem comentando, perguntando e assim por diante, tá? Aí, deixa eu transmitir aqui. O Gustavo é o nosso primeiro leitor para essa aula de hoje. O Rodrigo, né, professor? Rodrigo Venâncio, né? Então, eu já estava indo perguntar, né? É você mesmo. Deixa eu só... História, 8º ano. Então, o nosso conteúdo, olha, Revolução Industrial. Nós começamos essa aula no dia 31/3, né? E aí nós estamos retomando hoje no dia 7/4. E eu acho que só hoje mesmo é para essa aula. Depois, na semana que vem, a gente vai estudar o mesmo assunto, só com outro texto. Aí, na aula passada, eu pedi para vocês frisar esse ponto. Vamos lembrar que aqui, olha, a principal particularidade da Revolução Industrial foi o quê? A substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado. E aí é importante que vocês se lembrem disso, né? A propósito, eu quero agradecer quem já abriu a câmera, né? E pedir os que não abriram ainda, e se puderem e quiserem abrir, é muito bom aqui para essa interação. Eu repito, já falei para vocês, por mais que vocês não estão se vendo todos aí, eu consigo ver todos com a câmera ligada aqui, entendeu? Porque eu posso ir voltando na tela e eu consigo verificar isso. E é muito bom ver vocês, né? Muito bom ver a participação, a expressão de vocês. Tem algumas aulas aí que eu leio até lábios, né? A pessoa fala a coisa, ela não abriu o áudio e eu consegui ver o que a pessoa falou e o que disse. É muito interessante nesse sentido aí. Tá. Obrigado aí, várias pessoas abriram a câmera, isso é bom. Então, gente, olha o que acontece. Vamos seguir então a leitura,
Né? Na aula passada, eu não lembro quem leu na verdade, mas nós já lemos esse parágrafo todo aqui. Mas antes de seguir, eu não sei se essa frase aqui ela está de todo muito clara para vocês. Então faz um joinha para mim ou um dislike aí para mim entender. Dizer que a Revolução Industrial foi marcada pelo quê? Foi uma substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado. Isso é claríssimo, todo mundo já entendeu isso e pronto. Lembra lá como é que era? Quem de vocês conseguiriam falar para a gente, em bem resumido, como que era o trabalho artesanal? Ou como é que era a sociedade com base no trabalho artesanal? Professora, a sociedade com base no trabalho artesanal, eu acho que era dividida assim, inclusive nas famílias, por exemplo. Aquelas mulheres que tecem e faz calças de algodão, ou se não algum tapete lá das Índias, por exemplo, eles faziam mesmo, era um tipo um negócio de família. Aí tinha os artesãos da família, que no caso, na cultura, por exemplo, eram mais mulheres para tecer esses tapetes. Ou não, ou era mais um produto mesmo que eles queriam fazer e era uma coisa da família. Então, eles faziam artesanalmente, tinha um grupo de artesãos da família e iam fazendo para ganhar. Justamente. Isso aí, sem salário. Na aula passada eu esqueci da palavra que eu falei para vocês, depois veio as corporações de ofício, em que uma pessoa, um mercador, um burguês, ele contratava um grupo de artesãos para trabalhar para ele. E ali tinha as corporações de ofício, que aí mudou a primeira parte do trabalho. Porque na primeira parte que o Gustavo está falando aí, a mesma pessoa dava conta de fazer o começo, o meio, o fim do produto e vender o produto às vezes, né? A tecelã, ela pegava lá o algodão, ela tinha a máquina lá, fazia o fio do algodão, depois ela ia lá no tear, né? Fazia lá e tecia o seu tecido, e às vezes até mais, às vezes ela costurava a roupa e vendia a roupa, né? E fazia todo o processo a mesma pessoa. Lá nas corporações de ofício, o burguês aí, ou o mercador, então ele contratava o trabalho das pessoas e aí as pessoas perdiam esse processo todo aí. Aí o que acontece? Na Revolução Industrial, então, o trabalho das pessoas foi ainda mais reduzido no sentido de qualidade, e aí eu até me lembro bem, não sei se foi uma fala não sei se foi da Maria Eduarda ou da Heloísa Paixão, em umas aulas passadas aí, em que, de algum modo, dizia, então foi melhor. Agora as pessoas trabalham menos, né? Não tem mais tanto trabalho escravo. E aí, antigamente, tinha lá os escravos que tinham que remar os navios, aquele tanto de gente. Agora tem um motor no navio, não precisa mais desse trabalho. Então, vocês disseram, alguém entre vocês, que desculpa, eu não lembro mais quem, disse alguma coisa. O exemplo do navio eu lembro que foi você, mas o outro exemplo foi uma das meninas, eu não lembro qual. Mas aí o que acontece? Deixa eu só concluir, pessoal, só concluir. Então, aí melhorou, facilitou a vida. Só que com a máquina aumentou junto o desemprego. Porque quando os tinha aquelas pessoas que não sabiam, né? Deixa eu só concluir, pessoal. Deixa eu só concluir. Então, aquele pessoal que era contratado pelos mestres de ofício, eles ainda trabalhavam. O mestre de ofício precisava do artesão e do trabalho do artesão. Agora, na Revolução Industrial, não precisa mais do artesão porque tem a máquina. Eu preciso de um operador para a máquina. E é só um operador para a máquina, porque a máquina faz o serviço, então dispensa uma série de pessoas que vai fazer o serviço. Então, pensa, antigamente eles precisavam de boi que amarrava no arado e saía arrastando para gradear a terra. Aí veio o trator, que faz o serviço de 100 bois, né? Então dispensou os 100 bois e um só trator faz o serviço. Agora pensa em falando de trabalhadores mesmo, os braçais, de pessoas que precisavam trabalhar para sobreviver e agora elas puderam ser dispensadas por aí. Então foi mais um dos efeitos, né, consequências do que se refere ao processo capitalista e à Revolução Industrial, né? É claro que nós não estamos choramingando e nem aqui, mas só mostrando, né, os pontos de alteração que ocorreu nesse processo. Bom, algumas pessoas pediram para falar aí, agora eu perdi um pouco a ordem, acho que Luiz Paulo, Fracasso aí também. Pode ficar à vontade. Tá, professor, assim, então vou começar dizendo.
sobra espaço também para professor, para pessoa que foi demitida, por exemplo, abrir uma loja ela mesma. Ou vender alguma coisa. Mas não ia ter, tipo, o mesmo certificado de qualidade, igual de uma máquina, né, professor? Ia ser, tipo assim... Pode ser em outra área também. Professor, eu queria dizer aqui umas coisas que foram boas, mas que foram com intenção ruim, mas que soou como uma coisa boa, mas que teve consequências ruins. Ficou confuso, mas eu vou explicar. Na época dos escravos, os donos dos escravos, eles tinham muita preocupação de, esse fulano aí vai fugir, aí vai ter que mandar buscar, eu vou ter que matar, vou ter que comprar esse escravo, ele vai morrer, aí eu vou ter prejuízo, vou ter que pagar as coisas. E aí, depois que ele comprou a máquina, ele não teve prejuízo, porque a máquina trabalhava 24 horas, e a máquina não ia morrer, só ia precisar de alguns reparozinhos e ia ficar lá para sempre. E ele não ia ser julgado, e não ia acontecer nada demais com ele, porque, tipo, a máquina, na visão dele, ia ser bem melhor que o escravo. Só que teve algumas pessoas que pensaram assim, não, a gente tá fazendo isso porque a gente é muito bondoso, a gente quer igualdade, não sei o que, não sei o que lá, mas certamente, professor, eles queriam libertar os escravos, era para poder ter uma mão de obra muito barata, e na maioria das vezes para poder ter máquinas. Uhum. Tá. Eu fico preocupado, viu, ô Gabriel, com essa fala assim, perdeu o emprego, agora a pessoa pode se tornar uma empreendedora, ela pode se virar. E aí... É liberal, uma fala meio liberal do professor. Não, foi totalmente. Foi totalmente, bem nesse contexto mesmo que se estabelece o que nós temos atualmente, né? Agora, sei lá se as pessoas têm essa condição mesmo de simples desse jeito, né? Tem a oportunidade. Hoje, Gabriel, só respondendo a você, mas todo mundo, né? Eu levo meu filho na casa de uma babá para me dar aula, né? Porque ele não me deixa. Vocês já viram aqui, quando ele tá dormindo aqui, ele acorda, ele sempre entra aqui e tal, né? Enfim. Aí, eu passo na rua, tem um boteco, um bar. Ele foi inaugurado no final do ano de 2019. No dia da inauguração, e lá é um lugar meio aberto, no dia da inauguração deu uma chuva lascada e eles prepararam tanto, fizeram tanto anúncio. Eu lembro que foi a semana toda falando que lá vai abrir inauguração do rancho, não sei o quê, tal, tal, tal. No dia de abrir, deu uma chuva lascada e que eles não puderam vender uma cerveja, eu acho. Não vendeu nada lá. Porque, beleza. Aí passou um pouquinho, no ano 2020, em março, o que acontece? Pandemia. Né? Aí fecha o comércio, abre o comércio por uma semana, fecha o comércio. Aí eu passei lá agora virou uma garagem, um monte de carro velho lá no espaço onde era. Né? Então, ou seja, é um negócio que eles investiram, arriscaram, como todo empreendimento, como todo negócio, mas esse é mais um exemplo do negócio que infelizmente, pelas condições aí da sociedade, pela pandemia e tudo mais, não deu certo. Né? Por outro lado, aí na volta eu voltei para outra rua, tá lá a fazenda, agora uma pamonharia e não sei o que ali também, tudo na região, né? Então eu fico pensando, tanto negócio abrindo e fechando, e tanta gente investindo, tomando prejuízo, que aí a gente fica pensando, será, Gabriel, que não, então vai vender alguma coisa, vai para a feira vender alguma coisa. Aí para ela vender, ela tem que comprar essa coisa, né? Para ela comprar essa coisa, ela talvez está deixando de ter comida em casa para comprar esse item, para ela poder tentar vender, para tentar ter lucro, para depois ela se sustentar. Então, ou seja, é o que manda, viu? A mineração, lei atual... outro exemplo também. Oi? Mineração de Bitcoin. Mineração? Gabriel, o que você falou? Sim. Eu não entendi. Mineração de Bitcoin voltou a ficar em alta. Então, esses pontos, né? Seria simples. Quando o Bitcoin começou, eu lembro, era até piada, né? Isso já tem uns 15 ou 20 anos, mais ou menos, era piada, era coisa de 50 centavos um Bitcoin. Hoje, quanto que custa o Bitcoin, Gabriel? Já que você sabe quanto custa? Acho que tá valendo uns 3 milhões. Não, só um Bitcoin. Sim. Isso tudo? Porque eu fiz uma cotação esse dia, tá na cerca de 60 mil reais por aí. Não sei se... Porque ele varia muito, né? Ele varia muito esse valor, mas não sei. Hoje. 300 mil, na verdade. 300 mil, tá que vendo? negócio é esse aí que você tá falando? Bitcoin é uma moeda... Bitcoin é moeda virtual.
né? Então, ou seja, é um patrimônio. Enquanto algumas pessoas têm gado no pasto, outras pessoas têm dinheiro depositado na conta do banco, algumas pessoas têm Bitcoin, que seria quase igual uma ação em empresas, só que é totalmente virtual. E aí ela oscila muito, né? O valor dela e está oscilando Ela bem cai e na alta. levanta muito rápido. Mas tá bom, gente. Pois não. Eu pesquisei aqui e tá 313.900 reais. Tá vendo? 314. Um Bitcoin dá para comprar uma casona em Porá. Né? E quando começou isso há 20 anos... Professor, eu quero um trem desse agora. E quando começou, quando eu era... Começou a ter valor quando essa pessoa adolescente, investiu nela, né? Justamente, né? Na minha época, eu lembro que era 50 centavos um Bitcoin. Imagina se eu tivesse comprado um Bitcoin lá, deixado ele guardadinho, hoje eu teria 314 mil reais. Entendeu? Então, essa situação. Mas quem acreditaria nisso, né? Quem que... Pois é, Claro, professor, agora perdeu, né? Perdi a oportunidade. Hoje tá aí, ó, com poucos centavos, que 50 centavos naquela época eu usava para por isso que eu nossa, toa, eu queria ter né? roubado do tempo. Então, Professor, se o senhor tivesse, professor, pensa comigo. Você sabia Pensa que comigo. Se o senhor possivelmente tivesse posto, professor, pensa comigo, se o senhor tivesse posto, sei lá, R$1.000, vamos supor que o senhor deve ter ganhado algum dia na vida do senhor, R$2.000, assim, sei lá, do senhor ter trabalhado algum dia na vida do senhor. O senhor ganhou R$2.000 porque o senhor fez algum bico, alguma coisa. Aí, imagina se o senhor tivesse posto esses R$2.000 de Bitcoin para você, o senhor ia ser milionário, mais de milhão, quase que... Acho que o senhor ia ter mais de 10 milhões, professor, eu acho. Justamente. Mas vai saber, né? Mas muita gente também lembra do Avesus Master. Já ouviu falar no tal do Avesus Master? Nunca Não. ouvi falar. Era um negócio muito parecido com Bitcoin, que era para investir em avestruz. Então, teve pessoa aqui em Porá que vendeu casa. Eu já mas só ouvi que aí muito falar. mas a coisa caiu, né? Não deu certo o negócio. O Bitcoin deu certo o negócio, né? Então, assim, no meio de tantos negócios, assim, das Arábias, né? Negócios aí milionários, que a gente viu dando errado, aí o Bitcoin, vai dar errado também. Só que no caso, o Bitcoin deu muito certo. E aí eu perdi a oportunidade, não sabia, como a Jordana falou aí. Mas então, vamos seguir aqui, meninos e meninas. São situações, né? Agora vamos pontuar algumas coisas aí. Esse parágrafo já foi. Vamos aqui. O Gabriel não, Rodrigo. Rodrigo, Vai os dois, por favor, aqui, esses dois parágrafos. os dois, tá bom. Pode começar? Por favor. O primeiro país a instalar fábricas com máquinas a vapor foi a Inglaterra no final do século XVIII. Peraí, professor. Tá, entendi. O primeiro resultado da Revolução Industrial foi a produção de mercadorias e os lucros da burguesia em ritmos acelerado a todo vapor. Mas não só isso, mas os países, as sociedades e a forma de viver e trabalhar das pessoas se alterou de forma vertiginosa. É para ler o segundo também, né? Vamos comentar primeiro um pouquinho? Então, o que é essa palavra vertiginosa? Então, foi uma alteração brusca que deixou a pessoa zonza, né? Deixou a pessoa até com vertigem, que deixou a pessoa tonta numa alteração tão grave que foi, né? Agora aqui tem algumas informações. Qual foi o primeiro país que desenvolveu aí a questão da Revolução Industrial? Qual? Inglaterra, professor. Inglaterra. Qual que foi o elemento, tá aqui nessa mesma linha, qual que foi o elemento que foi esse diferencial que falou, não, agora é uma revolução industrial? O que foi o item? Não, oi? Repete?
Foram dois, Qual- né, professor? A fabricação com máquina a vapor e aquele negócio assalariado lá, o trabalho assalariado. Justamente. Mas falando assim, por parte nessa linha aqui, né? Então, o primeiro item foi esse, máquinas movidas a vapor, que foi um dos primeiros pontos, né, que se estabelece. Porque antes de ter o pagamento do salário do funcionário, tem que ter a máquina, né? Ou a forma da indústria, tá, Gustavo? Por isso que eu estou falando nesse ponto assim. E aí, agora nós temos como resultado, consequência da Revolução Industrial. Um dos primeiros resultados foi produção de mercadoria e foi também lucro para a burguesia e o principal, de forma acelerada. Já pode fazer uma prova sobre Literalmente isso? a todo vapor, professor. A todo Literalmente. vapor. A todo vapor, né? Então, ligado com a forma da máquina que ser alimentada. E aí, né, não foi só isso aí, porque teve outros países, sociedades aí que a forma de viver, trabalhar, tal, alterou de forma drástica mesmo, né? A partir lá daquele ponto, o resto do mundo também foi afetado, né? De um modo ou de outro, e de muitos modos. Certo? Então tá aí. Você quer continuar, Rodrigo, ou quer passar para outro? Eu vou continuar. Por favor, então. Pode ir, né? Graças à Revolução Industrial, o capitalismo triunfou em todo o mundo. Mas porque a Inglaterra foi pioneira na Revolução, Industrial. O que ela tinha que outros países só teriam um século depois? Em primeiro lugar, uma burguesia muito rica que, durante séculos, implicou seus negócios. Ampliou seus negócios através de muita ousadia e empreendedorismo. Empreendedorismo. Nossa, que palavra esquisita. Empreendedorismo. Com a agricultura, o tráfico negreiro, as guerras e até a pirataria. Essa fase de enriquecimento da burguesia é chamada a acumulação primativa de capital. Com o dinheiro acumulado, a burguesia investiu em construções de fábricas, as instalações da indústria. Beleza. A palavra Professor, sim. O senhor falando aí da Inglaterra ganhando dinheiro até com pirataria, eu vi um documentário, eu lembro muito bem disso, que era os corsários, professor. Eles falavam que corsários não eram piratas, mas no documentário eles chamavam os corsários de piratas da coroa, era alguma coisa desse estilo, assim. Aí, com esses corsários, ele ganhava capital. Eles eram funcionários. Na Inglaterra tinha pirata, que era a mesma coisa de pirata, só que eram piratas que eram funcionários do trabalhavam governo. para o governo, né? Isso, aí tinha o nome de corsário. Em nome da rainha, em nome do rei, né? Em nome Professor, aí no documentário tem uma cena que o pirata tá tipo que prendendo o pirata e tá falando assim, você está preso em nome da coroa. É muito engraçado. Então, aí o empreendedorismo que está sendo dito aí, que o Rodrigo leu, mas que palavra diferente, né? Eu queria que o Gabriel explicasse para a gente o que é empreendedorismo, Gabriel, na sua concepção. Pode ser? O empreendedorismo? O que é a palavra que é empreendedorismo? É você criar um negócio ou fazer alguma venda de algum produto ou serviço que você vai fornecer. Isso, professor, é realmente o ato de empreender, ou seja, eu quero empreender para me fazer uma empresa que vai começar ali do baixo, do zero, ou seja, ou uma agência, uma empresa de doceria, que eu vou fazer bolos, então começa ali primeiramente eu vou abrir uma cafeteria para vender café e bolo, depois vou passar para bolo e tal. Então, aí a pergunta é, por que a Inglaterra foi a primeira?
a começar com essa questão toda, a criar o Ela capitalismo tinha a burguesia mais rica. que foi para o mundo todo, né? Então foi por isso aí, olha, capacidade empreendedora, ousadia, né, na hora Burguesia de rica, fazer né, os seus professor? negócios, né? Já tinha aí a acumulação de capital e esse outro ponto, né, que é a questão da acumulação primitiva do capital, entendeu? Então, ou seja, já fazia o negócio e fazia todas as relações ali sociais, políticas com base na produção de capital e na acumulação de capital. Então, aí seria essa situação aqui que se tem. Se fosse perguntar para o Karl Marx como que seria a situação aqui, ele falava, acumulou muito capital, de que forma? Explorando o trabalhador, né? Explorando o trabalhador, pagando um salário aí merreca e fazendo o trabalhador produzir bastante, e aí, nesse sentido, acabando E hoje em dia sobrando é mais considerado riqueza trabalho para a escravo, né, burguesia. professor? Mas aí mas tinha um salário, né? Assim, não foi de todo gratuito. Mas tudo bem, meninos, olha só. A próxima pessoa aí que eu gostaria. Tem algum comentário, alguma pergunta para fazer nesse trecho aqui? Se Não, tiver, não. só falar. Então, a Senhor outra professor, pessoa. Sim. Oi? Ah, não, senhor. Entendi. Então, hoje a internet aqui tá uma benção, tá ruim assim para estar acompanhando vocês. Agora, uma moça que está aí inscrita, essa parte aqui, olha, foi a burguesia. Só 4 linhas. Eu queria convocar aqui a Heloísa Paixão, se ela quiser ler essas 4 linhas para gente. Professor, eu vou ler, mas só para avisar que eu não sou muito das boas para ler, não, tá? Fica tranquila. e eu também não presto ler. Oh, desculpa, Heloísa, seu mudo tá ativado aí. Foi a burguesia? Foi a burguesia que financiou isso. Foi a burguesia que financiou os novos eventos que possibilitaram a industrialização. Foram nas cidades que as fábricas foram instaladas porque era ali que se encontrava um bom mercado consumidor, além de mão de obra disponível. Além disso, nas cidades pequenas tinha transporte e comércio de matéria-prima. Nossa Senhora, professor. Não, foi tudo bem, tá tranquilo aí. Então, o grupo-chave é o grupo burguesia. No parágrafo anterior falou por que eles podiam fazer isso, porque eles eram, o que é, Gustavo? Que eles eram Ricos, eles tinham ricos. capital. Então, tinha como eles financiar, né, as invenções, eles tinham condição de fazer as novas fábricas ou financiar o Como eles processo falam de lá, né, fazer professor? essas A novas riqueza fábricas. deles era primitiva, né? Porque era desde antes da Revolução. Então, ele já tinha aquilo. Uhum. Então, aí, esses pontos todos, né, fez com que aí agora na cidade passa a ser mais importante, que antigamente sempre feudal era fazenda, né? Agora a cidade é importante, onde estão as fábricas instaladas. E aí tem, junto da fábrica, já produz o produto e ali mesmo já mora o mercado consumidor que está ali. E também do mercado consumidor nós temos a mão de obra disponível para trabalhar nas fábricas. Certo? E outra coisa mais, que é muito mais fácil na cidade que na fazenda, é o transporte da matéria-prima. Então, vai lá, busca o produto, traz, já fabrica e já vende, né? Essa aqui é o contexto aí. Beleza? Então, só para falar para vocês sobre o contexto inicial, já teria muita informação para dar aqui, né, gente? Já teria. Então, vendo aqui.
Agora eu gostaria de convocar a leitura do Gabriel Fracasso. Pode ser? Sim. A mão de obra para as fábricas também veio do campo. Os grandes proprietários de terras passam a investir em uma grande produção agrária ou a alugar seus campos para empresários de ramo agrícola ou criadores de ovelhas. Isso promoveu os chamados cercamentos, cercas em suas terras e a expulsão dos camponeses. Expulsos das terras por causa do cercamento, os ex-camponeses iam tentar a sorte na cidade. Lá aprendiam as delícias da liberdade de escolha. Podiam optar entre vender sua força de trabalho, capacidade de trabalho, por um salário miserável numa fábrica fedorenta qualquer ou ficar desempregado e morrer de fome. Surgia assim uma nova classe social, a dos trabalhadores que traçavam horas de trabalho pelo salário pago pelos capitalistas, o dono da fábrica, o proprietário. Não, outra palavra, Gabriel. Proletário. Isso, proletariado. É a palavra dada para o trabalhador. Então tem o capitalista, dono da fábrica, e o proletário é o trabalhador, proletariado, né? Então, essa que é a questão. Esses cercamentos, né? Cercamentos que seriam, olha, terras... Sim, pode falar? Terras. Seria uma forma de cercar as terras deles, né, professor? As suas propriedades. Uhum. E aí os camponeses, que eram normalmente aqueles que viviam sob favor do senhor feudal, né, num pedacinho de terra de nada lá, para ele plantar só uma hortinha, foram expulsos. E para onde eles podiam ir? Vai para a cidade. Lá na cidade você tem duas opções. Trabalhar na fábrica fedorenta. Ou morrer de fome, né? Então você tinha duas opções. Ou trabalhar na fábrica do preço que o dono da fábrica queria te pagar, salário miserável, né? Ou passar dificuldade aí, se prostituir ou qualquer coisa nesse sentido, né? Que é muito ruim para a pessoa, certo? Então é a situação triste, né? Que se enfrenta aí na questão. O fato que a gente falou aqui, né? Na cidade, mas no campo também teve influência da Revolução Industrial. Beleza? E aí, vamos para... Agora não vai dar para todos lerem, né? Mas eu estou nesse de menino, menina. A Maria Tereza, eu queria convocá-la, se ela puder ir ler esse último parágrafo para a gente. Pronta para ler, Maria Tereza? Professor, tá no outro fator, né? Justamente. Outro fator importante para a Revolução Industrial na Inglaterra foi o crescimento demográfico, a melhoria nas condições de alimentação e a entrada de precoce no mercado de trabalho, promoveu a formação de famílias mais cedo. Além desse, e grandes jazidas de ferro e carvão do país garantiam a matéria-prima necessária para as indústrias, o linho e o algodão necessário para indústrias têxteis vinham das colônias, garantidas pela excelente marinha inglesa. As condições da política inglesa também foram favoráveis, pois não havia absolutismo, restrições aos burgueses. A vitória dos burgueses também permitiu que as ideias iluministas de valorização da ciência, das liberdades individuais e do liberalismo econômico se difundissem amplamente. Beleza? Pontos aí que eu gostaria de colocar em relevo, né? A questão aqui das jazidas de ferro, né? Da onde eles podiam tirar o carvão para gerar o vapor e o ferro para servir de matéria-prima para os produtos que se tinha ali. Então, eles estavam bem abastecidos. Tinha colônias. As colônias, né? Como o Brasil foi colônia de Portugal, tinha as colônias lá do Canadá e dos Estados Unidos, que era colônia da Inglaterra. Então, podia buscar à vontade lá linho, algodão. Não tem mais, né? Canadá não é mais colônia da Inglaterra, não, professor? Não é colônia, não. Canadá é independente, mas ele faz parte daquela...
da Cromwell, né? Faz parte da, faz parte do reinado da Inglaterra, mas é um país independente, certo? Simplesmente reconhece a rainha mãe, mas lá tem um governo próprio, tá? Separado, e não é o mesmo ministro da Inglaterra. Mas, enfim, lá vive um povo inglês, o fato é esse, né? E aí, a questão da própria realidade se mudou na sociedade, né? Não tem absolutismo, a burguesia é livre, o comércio é livre, esses pontos todos fez essa diferença, certo? Tem aqui uma tarefinha que era uma cruzadinha, só que nós vamos fazer ela diferente, vamos fazer ligar os pontos. Eu vou colocar ela aqui para vocês, aí vocês vão dando uma analisadinha aí, que ponto que liga que ponto, né? Professor, que negócio será que vai de prova? Tá escrito lá embaixo. Tá escrito lá embaixo no slide. Sobre a prova. É o que nós fizemos na aula passada, Professor, mostrar para vocês o resultado da prova de história. Ah, tá. Meu computador desligou aqui, por isso que eu saí da aula. Tranquilo, mas tá de Professor, volta, né? E essa atividade pro portfólio? Ela não tá aberta. Não tá, não. Depois ela vai estar. Meninos, olha aqui. Nós temos aqui todos esses itens da esquerda e eles são resumidos em uma palavrinha da direita. Tá vendo aqui? Olha, burguesia, cercamento, lucro, fábricas, Inglaterra, cidades, proletários, tráficos, capitalistas e colônias. Cada palavreta dessa aqui, ela é ligada com uma dessas frases que estão do lado de cá. Aqui eu tenho, qual que é a classe social que investiu seu dinheiro na indústria? Burguesia. Burguesia. Eu posso ligar. Então, vou ligar aqui. O que causou a... Tá errada a palavra aqui, né? A expulsão dos camponeses das terras. Cercamentos. Ah, não. Esse negócio não tá bom, não. Sabe? Eu pensei que eu tinha embaralhado o trem, vou deixar na ordem certinha. Uai, não, professor, você deu essa resposta. Não, aí não tem graça. Como é que você vai fazer isso? Tudo em ordem, ué. Não adianta nada. Não, agora eu vou fazer. Aí é safado. Faça como se pede. Vai ligando um na sequência do outro, né? E pronto. Aí não tem graça. Mas eu vou arrumar aqui e vai ficar mais divertido. Mas quem tirou print antes aí já não dá, né? Ah, duvido que alguém tenha tirado, né? Rodrigo tira print de tudo. Ele tira print de tudo. Ele é rápido no gatilho, né? Mas ele não sabia que eu ia trocar isso, né? Será que ele sabia disso? Não que eu ia trocar aqui a ordem? Não, mas o Rodrigo, ele tira muito print, acho que é mesmo para pegar conteúdo mesmo, para estudar depois, não sei. Eu tiro print, tem print da aula de história, tem print tudo quanto é matéria que tem. É bom ter os prints. Só que na aula de história não tem muita graça, porque já tá tudo no blog mesmo, né? Então, ou seja, não tem... Na aula de história eu só tiro poucas coisas. Só as palavras que o senhor marca lá, destaca no texto, aí eu tiro print. Uhum. Agora sim, agora é o desafio de verdade. Eu embaralhei aqui, eu deixei a coluna da direita do mesmo jeitinho que ela estava, e agora eu embaralhei a da esquerda. Certo? Então... Beleza? Beleza. Então vamos ver o que a gente já sabe, hein? Tá, vamos lá. As instalações das indústrias. O que são as instalações das indústrias? Fábrica. Lucro é fábrica. Não, lucro na verdade é outra coisa, né? O lucro é o que sobra, né? As fábricas. Então, instalação das indústrias, vamos colocar aqui fábrica. Acho que seria fábrica. Daqui a uns minutos. Classe operária que vendia sua força de trabalho. Na hora que nós terminarmos o jogo aqui, a aula acaba, tá?
Pode ser? Proletários. Proletário. Lembra dessa palavra? Proletários são os que trabalham na fábrica. Só a palavra-chave. Qual que é o nome da classe social dos donos das indústrias? Burguesia. Não. Capitalista? Não, é os capitalistas. Porque está falando bem do dono, especificamente do dono, né? Aqui, ó o segundo. Classe social dos que... Pessoal, presta atenção. Classe social que investiu dinheiro na indústria. Aí foi a... Burguesia. Então, no caso, aquilo é capitalistas mesmo. São os capitalistas, são os donos. E pode ser que eles sejam burgueses, tá? Eu também pensei nisso. Pode ser que eles sejam burgueses também. E quase sempre. Mas só que nem só burgueses, porque os nobres também podiam ser donos das indústrias, né? Então aqui. Local de onde vinham as matérias? Seria as matérias-primas. Aqui, ó. A indústria colônias, têxtil, nas colônias. Colônias. Local onde foram construídas as fábricas, principalmente? Cidades. Nas cidades. Meu Deus, tá errando tudo. Não. O que causou a expulsão dos camponeses das suas terras? Cercamento. O cercamento. Qual que foi o país pioneiro da Revolução Industrial? Inglaterra. Inglaterra. Um dos negócios que enriqueceram a burguesia inglesa. Tráfico. Os tráficos. Buscando tráfico de matéria-prima, tráfico de material, etc. Né? Negreiros um também. dos primeiros resultados da Revolução Industrial, além das mercadorias, foi obtenção. Então, terminamos aqui a síntese, né? Agora, o que acontece? Eu vou deixar aqui essa imagem, né? Eu acho que eu vou fazer de novo aqui ligar um do outro, e eu vou salvar e colocar lá no blog para vocês, né? Para depois vocês irem estudando, etc. Tá bom por hoje, meninos? Demais. Fiquei com vontade de acabar essa aula, né? Hoje Então foi tá rápido, bom. professor. A gente conseguiu ver o conteúdo inteiro em poucos minutinhos. Mas nós tínhamos começado na aula passada, né? Lembra que nós paramos para a reunião? Hoje. Aí eu nem preparei coisa nova, não. Eu falei, vamos encerrar isso aqui, depois a gente faz outras coisas novas. Professor, a atividade do senhor não vai ser liberada ainda, não? Não, eu vou, na verdade, tirar ela de lá e colocar ela na próxima aula da semana que vem, tá? Professor, se eu tivesse projetado outra coisa para a aula, acho que ficaria muita informação. E aí nem terminaria, né? Às vezes, né? Sim. Então tá bom. Então, gente, boa tarde para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa tarde, você também. Professor, ia chamar. Eu tiro aqui do aplicativo. Tchau, professor. Até mais. Até. Tchau, professor. Tchau. Semana que vem.